O movimento na concessionária de luxo em São Paulo era intenso. Homens engravatados negociavam cifras milionárias, enquanto clientes sofisticados analisavam os carros reluzentes sob as luzes brilhantes do showroom. O ambiente exalava exclusividade. Foi então que ela entrou. Uma mulher negra, vestindo roupas simples, caminhando com calma entre os veículos luxuosos. Seu olhar estava fixo em um modelo específico, mas antes que pudesse se aproximar, um vendedor já a avaliava dos pés à cabeça, e o desprezo em sua expressão era evidente. Ele sorriu, convencido de que ela não pertencia ali, e sem saber, acabava de cometer o pior erro de sua vida. Marcelo, o vendedor mais experiente da concessionária, sempre soube identificar clientes promissores. Em seus anos ali, desenvolveu um olho clínico para distinguir quem estava ali para comprar e quem só queria olhar. E na visão dele, a mulher que acabara de entrar definitivamente pertencia ao segundo grupo. Vestida com roupas simples, sem joias chamativas ou acessórios de grife, ela caminhava pelo showroom sem pressa, observando os carros com atenção. Mas Marcelo nem precisou que ela dissesse nada para já rotulá-la. Era só mais uma curiosa, alguém que queria ver de perto um carro que nunca poderia ter. Ele suspirou, ajeitou o paletó e se aproximou com um sorriso forçado. "Boa tarde, senhora. Posso ajudá-la?" perguntou, mas seu tom carregava um desdém sutil. A mulher levantou os olhos para ele, retribuindo o sorriso. "Boa tarde. Estou interessada em um carro." Marcelo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ele já esperava essa resposta, mas não conseguiu conter a ironia no olhar. "Claro. Bom, aqui trabalhamos apenas com veículos de luxo, modelos exclusivos de altíssimo valor." Ela continuou impassível. "Ótimo. Quero ver os modelos mais novos." O vendedor deu uma risada discreta, sem sequer tentar esconder seu descrédito. "A senhora tem certeza?" Ele olhou para os lados, como se procurasse a presença de um acompanhante. "Se estiver buscando algo mais acessível, posso sugerir algumas concessionárias em outro perfil." A mulher permaneceu imóvel. Seu sorriso diminuiu levemente, mas sua postura permaneceu firme. "Acha que não tenho dinheiro para comprar um carro aqui?" O tom calmo, porém incisivo, fez Marcelo hesitar por um breve momento, mas logo se recuperou. "Não me entenda mal, só estou tentando te ajudar a encontrar algo que se encaixe melhor no seu orçamento. Os carros daqui custam milhões de reais." Ele enfatizou a última frase, esperando que ela finalmente entendesse a indireta. A mulher respirou fundo, cruzou os braços e fitou o vendedor nos olhos. "E quem disse que eu não posso pagar?" Marcelo sorriu de canto, como quem já tinha passado por essa situação antes. Ele sabia como isso terminava. "Muito bem, senhora, me acompanhe." Mas a forma como ele disse isso deixava claro. Ele ainda não acreditava nela. E esse erro custaria caro. Marcelo caminhava pela concessionária com passos firmes, sem sequer olhar para trás para ver se a mulher o seguia. Ele não fazia questão de esconder sua impaciência. Para ele, aquilo era uma perda de tempo. Sem muita cerimônia, parou diante de um dos modelos menos exclusivos da loja. "Este aqui pode ser uma boa opção para você. Um sedã de luxo, confortável e sofisticado, mas sem preços exorbitantes." A mulher ergueu uma sobrancelha, analisando o carro rapidamente, e depois voltou o olhar para Marcelo. "Não foi isso que eu pedi. Quero ver os modelos mais caros." O vendedor riu, um riso carregado de deboche. Ele olhou ao redor, como se procurasse alguém para testemunhar aquela cena absurda. "Tem certeza?" Ele tentou mais uma vez. "Eu só estou tentando te poupar tempo, senhora. Esses carros que você quer ver custam alguns milhões." Ela manteve a postura firme. "E eu quero vê-los." A insistência dela o irritou. Quem aquela mulher pensava que era? Ele já vira esse tipo de cliente antes. Pessoas que só queriam tirar fotos ao lado dos carros para postar nas redes sociais e fingir um luxo que não tinham. Mas ele sabia lidar com isso. "Certo, então."
Ele fez um gesto teatral com a mão. Me acompanhe. Dessa vez, Marcelo a levou até a área onde ficavam os veículos verdadeiramente exclusivos. Ali estavam os superesportivos, os sedãs executivos blindados, os modelos de edição limitada que apenas milionários poderiam pagar. Aqui estão. Estes são os carros que definem status e poder. Ele fez uma pausa dramática e então acrescentou, com um sorriso falso. Mas claro, apenas clientes selecionados podem adquiri-los. A mulher passou os olhos pelos modelos e então apontou para um em específico. Um super esportivo preto, imponente, avaliado em mais de 3 milhões de reais. Quero ver esse de perto. Marcelo quase não conseguiu conter o riso. Ele coçou a nuca e cruzou os braços, olhando para ela com uma expressão de superioridade. Senhora, esses carros não são apenas caros, eles exigem uma série de aprovações. Geralmente, clientes desse nível chegam com uma abordagem diferente. A mulher franziu levemente a testa. E o que exatamente você quer dizer com abordagem diferente? Bom, normalmente quem compra esse tipo de carro já chega com um consultor financeiro, ou pelo menos demonstra que tem os meios para adquirir algo assim. Ou seja, você quer que eu prove que tenho dinheiro antes de sequer tocar. No carro, Marcelo sorriu como se estivesse sendo razoável, apenas para evitar constrangimentos. Eu estou aqui para facilitar sua experiência, entende? Ela o encarou por alguns segundos, depois respirou. E fundo e puxou o celular do bolso. E o que você está fazendo agora? Marcelo perguntou desconfiado. Chamando alguém. Ele riu, balançando a cabeça. Ah, entendi. Vai pedir para alguém vir te ajudar a fechar negócio? Talvez seu marido? O tom de deboche foi a gota d'água. Mas em vez de reagir com raiva, a mulher apenas sorriu. Foi nesse momento que Marcelo percebeu que algo estava errado. Minutos depois, um homem de terno bem cortado entrou na concessionária. Ele caminhou diretamente até a mulher, com respeito e seriedade. Dona Helena, houve algum problema? Perguntou o homem que claramente tinha um cargo de chefia. Marcelo ficou paralisado. Dona Helena? Repetiu, sentindo um frio na espinha. A mulher virou-se para ele, mantendo o mesmo sorriso tranquilo. Sim, Helena Rocha, a nova dona desta concessionária. O sangue sumiu do rosto de Marcelo. Ela cruzou os braços e sem pressa completou. E eu quero que todos saibam exatamente como o gerente de vendas desta loja trata os clientes que ele julga não terem dinheiro suficiente. O silêncio na loja foi absoluto, e naquele instante Marcelo soube que sua vida acabava de mudar para sempre. O silêncio que se instalou na concessionária foi cortante. Todos os funcionários e clientes ao redor pararam o que estavam fazendo para observar a cena. Marcelo sentiu um frio na espinha percorrer todo o seu corpo. Você é a dona da concessionária. Ele gaguejou, incapaz de esconder o choque. A mulher, Helena Rocha, manteve a postura tranquila, mas sua expressão era séria. Sim, sou a nova proprietária da rede. E acabei de ver com meus próprios olhos como um dos meus vendedores trata os clientes que ele julga indignos de estarem aqui. Marcelo sentiu o coração disparar. Sua mente trabalhava freneticamente em busca de uma justificativa, qualquer coisa que pudesse minimizar o estrago. Olha, dona Helena, houve um mal-entendido. Eu não sabia quem você era. Se soubesse, claro que teria tratado a senhora de outra forma. Helena cruzou os braços. Exatamente. Você me tratou assim porque achou que eu não era ninguém importante. As palavras dela caíram como uma bomba. Marcelo tentou se recompor, forçando um sorriso nervoso. Foi apenas um erro de julgamento. Eu só estava tentando proteger a imagem da empresa. Proteger a imagem da empresa? Helena repetiu ironicamente. Ou proteger a sua ideia preconcebida de quem pode ou não comprar aqui. O rosto de Marcelo ficou vermelho. Ele olhou ao redor e viu os olhares de outros funcionários e clientes. Alguns murmuravam entre si.
Outros apenas observavam, esperando para ver o que aconteceria em seguida. A adrenalina subia em seu corpo. Precisava encontrar uma forma de reverter aquilo. Eu sempre fui um dos melhores vendedores desta concessionária, Dona Helena. Nunca tivemos problemas antes. Se a senhora me der uma chance, eu posso provar que isso não passa de um equívoco. Helena analisou Marcelo por alguns segundos, sem demonstrar qualquer emoção. Sabe o que é? Irônico? O quê? Ele perguntou, engolindo seco. Eu vim aqui hoje como cliente, sem avisar quem eu era, justamente para ver como vocês tratam as pessoas. Marcelo sentiu o chão sumir sob seus pés. Eu... E você me mostrou exatamente o que eu precisava ver. O coração de Marcelo batia tão forte que ele sentia um zumbido nos ouvidos. Ele abriu a boca para falar algo, mas antes que pudesse encontrar palavras, Helena se virou para o gerente da loja, que também assistia à cena de longe, pálido. Por favor, reúna todos os funcionários agora. Tenho um anúncio a fazer. Marcelo sentiu um suor frio escorrer por sua nuca. Ele sabia que aquilo não terminaria bem para ele. O clima na concessionária ficou pesado. Todos os funcionários foram reunidos no centro do showroom, bem ao lado dos carros luxuosos que Marcelo costumava vender, com tanta arrogância. O gerente da loja, Antônio, estava pálido, claramente desconfortável com a situação. Ele sabia que algo muito sério estava prestes a acontecer. Marcelo, por outro lado, tentava manter a compostura. Seu coração batia acelerado e ele sentia o olhar dos colegas queimando sobre ele. Alguns já cochichavam entre si, comentando sobre o que haviam presenciado. Helena Rocha se posicionou no centro com uma postura firme e serena. Ela olhou ao redor, certificando-se de que todos estavam prestando atenção. Imagino que muitos de vocês já saibam quem eu sou, mas para os que ainda não me conhecem, meu nome é Helena Rocha. Sou a nova proprietária desta concessionária. Um murmúrio percorreu o ambiente. Alguns funcionários que ainda não haviam entendido a situação arregalaram os olhos em surpresa. Antônio, o gerente, pigarreou e tentou recuperar o controle da situação. Dona Helena, primeiramente, seja muito bem-vinda. Eu lamento muito esse desentendimento. Tenho certeza de que podemos resolver isso internamente, sem grandes exposições. Helena virou-se para ele e seu olhar era afiado como uma lâmina. Resolver internamente? Ela repetiu com ironia. O gerente engoliu seco. Sim, claro, Marcelo é um vendedor talentoso, talvez tenha cometido um erro de julgamento, mas... Helena ergueu a mão, interrompendo-o. Um erro de julgamento? É isso que você acha que aconteceu? Antônio ficou sem palavras. Eu cheguei aqui hoje como qualquer cliente. Não anunciei quem eu era. Não fiz nenhuma exigência em comum. Apenas entrei e pedi para ver os carros mais caros. E o que recebi em troca? Preconceito, desprezo. Fui julgada pela minha aparência e pela minha cor de pele. O silêncio na concessionária foi absoluto. Marcelo, sentindo-se acuado, tentou se defender. Dona Helena, eu jamais tive intenção de ofender a senhora. Eu apenas pensei que... Bom, eu pensei que a senhora não fosse o perfil típico de cliente desse tipo de carro. Helena cruzou os braços. E qual é o perfil típico, Marcelo? Um homem branco de terno e relógio de ouro? Marcelo sentiu o estômago revirar. Não foi isso que eu quis dizer, mas foi exatamente isso que você demonstrou. Ele olhou para o gerente, esperando que Antônio o defendesse. Mas o gerente parecia tão desesperado quanto ele. Dona Helena, eu garanto que esse tipo de atitude não reflete a cultura da nossa concessionária. Marcelo pode ter cometido um erro, mas talvez possamos aplicar um treinamento de atendimento para evitar que algo assim aconteça novamente. Helena respirou fundo e, por um momento, pareceu refletir sobre as palavras do gerente. Então seu olhar ficou ainda mais sério. Treinamento? Ela repetiu com um tom afiado. Vocês acham que um curso vai ensinar alguém a ter respeito pelo próximo?
Vocês acham que preconceito se resolve com um PowerPoint sobre boas práticas no atendimento? Ninguém respondeu. Ela deu um passo à frente e voltou a encarar Marcelo. Me responda, Marcelo. Se eu estivesse vestindo um terno caro e carregando uma bolsa de grife, você teria me tratado da mesma forma? Ele desviou o olhar, incapaz de encará-la. Eu não sei. Sabe sim. E é exatamente por isso que sua presença aqui não é mais necessária. O ar desapareceu dos pulmões de Marcelo. O quê? Você está demitido? O choque foi imediato. Alguns funcionários seguraram o fôlego enquanto outros trocaram olhares discretos. Demitido? Mas, dona Helena, eu estou aqui há anos. Eu sou o melhor vendedor desta concessionária. O melhor? Ela arqueou a sobrancelha. O melhor vendedor não é aquele que sabe julgar um cliente pela aparência. O melhor vendedor é aquele que trata todos com respeito. E você falhou miseravelmente nisso. Marcelo olhou para Antônio desesperado. Diz alguma coisa. Você sabe o quanto eu vendo. Sabe que eu sou importante para essa loja. O gerente abaixou a cabeça. Ele sabia que não havia nada que pudesse dizer para salvar Marcelo. Helena se virou para os demais funcionários. Eu não quero que minha empresa seja um espaço onde pessoas sejam tratadas como inferiores por conta de suas roupas, sua cor ou qualquer outro fator. A partir de hoje, esta concessionária não terá mais espaço para pessoas como Marcelo. O silêncio se rompeu em murmúrios. Marcelo, atônito, deu um passo para trás. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava, e agora ele teria que lidar com as consequências de seus próprios atos. O impacto daquelas palavras ainda ecoava na cabeça de Marcelo. Demitido. Ele piscava repetidamente, como se sua mente se recusasse a aceitar o que acabara de acontecer. Durante anos, ele se considerou o vendedor mais experiente, o que fechava os negócios mais lucrativos. Achava que sua postura arrogante e seletiva era uma prova de profissionalismo, mas agora, diante de todos os colegas, clientes e funcionários, ele se via reduzido a nada. O chão da concessionária parecia ter desaparecido sob seus pés. Dona Helena, por favor, isso foi um mal-entendido. Sua voz agora não passava de um sussurro desesperado. Helena cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente, analisando a reação dele. Foi? Então me diga, Marcelo, se eu não tivesse revelado quem eu sou, se eu fosse apenas uma mulher qualquer que entrou aqui para comprar um carro, você teria se arrependido do jeito que me tratou? Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder. Ou será que só está desesperado agora porque descobriu que tratou mal a única pessoa que realmente pode decidir o seu destino nesta empresa? Marcelo sentiu um frio na espinha. Ele olhou ao redor, esperando apoio, esperando que algum dos colegas se manifestasse a seu favor. Mas ninguém disse nada. Alguns apenas desviaram o olhar. Outros olhavam com uma expressão neutra. Mas ninguém parecia disposto a interceder por ele. A verdade era dura, mas clara. Ele estava sozinho. Dona Helena, eu dediquei anos da minha vida a esta concessionária. Eu sou um dos melhores vendedores. Isso não pode ser assim de uma hora para outra. Helena respirou fundo, mantendo-se serena. Sabe o que eu acho curioso, Marcelo? Você tratou um cliente com preconceito, presumiu que eu não tinha dinheiro apenas porque não estava vestida como você esperava. Mas agora que a situação virou contra você, está implorando por justiça. O rosto de Marcelo ficou vermelho. Eu só estava tentando manter o padrão da loja. Helena arqueou uma sobrancelha. Se o padrão da loja significa humilhar clientes com base na aparência ou no tom de pele, então esse padrão acaba aqui e agora. Ela então virou-se para Antônio, o gerente. Certifique-se de que Marcelo receba sua rescisão imediatamente e avise ao RH que quer uma reformulação completa nos treinamentos da equipe. Antônio, hesitante, assentiu.
Sim, dona Helena, farei isso imediatamente. Marcelo sentiu o desespero crescer dentro dele. Ele jamais imaginou que um dia pudesse ser dispensado daquela maneira, ainda mais na frente de todos. Dona Helena, por favor, me dê uma segunda chance. Helena o encarou por alguns segundos, antes de responder com um tom calmo, porém firme. A segunda chance foi quando você teve a oportunidade de tratar um cliente com respeito e escolheu não fazê-lo. Marcelo abaixou a cabeça. Ele sabia que não havia mais nada a ser dito. Humilhado, pegou suas coisas e atravessou a concessionária sob os olhares dos funcionários e clientes. Aquele mesmo lugar onde ele sempre se sentiu superior, agora se tornava palco de sua pior derrota. E dessa vez, não havia mais como fugir das consequências. O silêncio permaneceu na concessionária mesmo após Marcelo sair. O impacto do que havia acontecido ainda pairava no ar. Alguns funcionários trocavam olhares discretos, outros apenas absorviam a cena, tentando entender o que aquilo significava para o futuro da loja. Helena manteve-se firme, olhando ao redor, observando os rostos dos funcionários. Então, deu um passo à frente e disse com a voz tranquila, mas cheia de autoridade: eu quero deixar algo muito claro. A partir de hoje, esta concessionária não será um lugar onde os clientes serão julgados pela aparência, pela roupa que vestem ou pela cor da pele. Se alguém acha que não consegue trabalhar dentro desses valores, que siga o mesmo caminho que Marcelo. As palavras dela soaram como um aviso definitivo. O gerente Antônio pigarreou e se aproximou cautelosamente. Dona Helena, eu garanto que isso não representa a maioria dos nossos funcionários. Muitos aqui são comprometidos e tratam todos com respeito. Helena assentiu, cruzando os braços. Eu quero ver isso na prática. Ela olhou para os demais vendedores até que seu olhar pousou em um jovem funcionário que, durante toda aquela situação, havia mantido uma expressão séria e atenta. Lucas. Helena se lembrou dele. Durante o atendimento humilhante de Marcelo, Lucas foi o único que demonstrou desconforto. Ele tentou intervir discretamente, mas foi ignorado pelo antigo vendedor arrogante. Helena apontou para ele. Você, qual o seu nome? O jovem se sobressaltou ao perceber que a nova dona da loja estava falando com ele. Endireitou a postura e respondeu rapidamente. Lucas, senhora, trabalho aqui há 6 meses. Helena sorriu levemente. Eu vi o que você fez. Lucas franziu a testa confuso. O que eu fiz? Quando Marcelo me humilhou, você tentou intervir. Você percebeu que aquilo estava errado. O rapaz abaixou o olhar por um instante. Eu tentei, mas ele não me escutou. Eu não tenho tanta autoridade aqui, então... Helena deu um passo à frente. Mas teve caráter. Lucas ergueu os olhos rapidamente, surpreso com as palavras dela. E é exatamente esse tipo de atitude que eu quero ver nessa concessionária. A partir de... Agora você será promovido. Quero que assuma um cargo de maior responsabilidade no atendimento ao cliente. Lucas arregalou os olhos, chocado. O quê? Eu? Helena assentiu. Sim, eu... Prefiro alguém com valores corretos do que um vendedor que se acha insubstituível. Os funcionários começaram a murmurar entre si. Alguns pareciam satisfeitos, enquanto outros ficaram surpresos com a escolha. Antônio hesitou, mas logo percebeu que aquela era uma ordem direta da nova dona da empresa. Lucas, venha ao meu escritório depois para discutirmos os detalhes da sua nova posição, disse Antônio, tentando disfarçar a própria tensão. O jovem ainda estava atônito. Muito obrigado, dona Helena. Eu prometo que vou fazer o meu melhor. Ela sorriu levemente. Eu não tenho dúvidas disso. E naquele momento, Helena não apenas garantiu que um problema fosse corrigido, mas também deixou claro que um novo ciclo começava na concessionária. A notícia da demissão de Marcelo e da promoção de Lucas se espalhou rapidamente pela concessionária. Os funcionários ainda estavam em choque, mas, ao mesmo tempo, uma mudança invisível começou a acontecer. O ambiente parecia mais leve, mais atento.
As pessoas passaram a medir suas palavras, seus olhares e, principalmente, suas atitudes. Helena caminhava lentamente pelo showroom, observando os funcionários interagirem com os clientes. Dessa vez, havia respeito em cada abordagem. Não importava se a pessoa vestia um terno caro ou roupas simples. Todos estavam recebendo o mesmo tratamento. Ela sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas aquele era o primeiro passo para mudar uma cultura que por muito tempo havia excluído e humilhado pessoas que não se encaixavam no que era considerado o perfil ideal. Enquanto caminhava, viu Lucas atendendo um cliente. O rapaz agora usava um crachá diferente, indicando sua nova posição na loja. Ele estava ouvindo atentamente um homem mais velho, que vestia roupas simples e segurava um boné surrado na mão. Eu sei que um carro desse é um sonho, mas não custa perguntar, né? Disse o cliente hesitante. Lucas sorriu e assentiu. Aqui todo mundo tem direito de sonhar, senhor. E quem sabe realizar também. Helena sentiu um calor reconfortante. No peito. Era exatamente isso que ela queria ver. Foi então que Antônio, o gerente, se aproximou. Ele ainda parecia nervoso, mas tentava se recompor. Dona Helena, eu queria agradecer por não ter tomado medidas mais drásticas em relação à equipe. Sei que deveria ter agido antes. Helena parou e olhou para ele, pensativa. Você tem um cargo de liderança, Antônio. A forma como seus funcionários se comportam reflete diretamente sua postura como gerente. Então me diga, o que aprendeu com tudo isso? O homem respirou fundo antes de responder que uma empresa não pode julgar um cliente pela aparência, mas mais do que isso, aprendi que precisamos corrigir o que está errado antes que se torne um problema grande demais. Eu devia ter impedido Marcelo antes. Helena assentiu. E o que você pretende fazer daqui para frente? Ele engoliu seco, mas manteve a postura firme. Vou reformular todo o treinamento de atendimento ao cliente, como a senhora pediu. Mas, além disso, vou garantir que a equipe entenda que respeito vem antes da venda. Helena sorriu levemente. É um bom começo, mas eu estarei de olho. Antônio assentiu rapidamente. Claro, dona Helena, eu não vou decepcioná-la. Ela deu um último olhar ao showroom antes de seguir para seu escritório. O dia havia sido intenso, mas no final, justiça foi feita. Agora, a concessionária não era mais apenas um lugar para vender carros luxuosos. Era um espaço onde qualquer pessoa poderia entrar sem ser julgada pela aparência. E essa era a maior vitória de todas. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, refletindo nos vidros da concessionária. O dia que começou como qualquer outro, terminou como um marco na história daquele lugar. Para muitos funcionários, foi apenas mais uma tarde de trabalho. Mas para Marcelo, foi o dia em que perdeu tudo por conta do próprio preconceito. Do lado de fora, sentado em um banco próximo, Marcelo segurava a cabeça entre as mãos. Seu terno impecável agora parecia um peso sobre seus ombros. Ele olhava para a movimentação da concessionária e ainda tentava entender como tudo havia mudado tão rápido. Ele sempre se considerou indispensável. Sempre achou que sua experiência e seu histórico de vendas o tornavam inatingível. Mas, no fim, nada disso importou quando ficou claro que seu caráter era falho. Por outro lado, dentro da loja, Lucas terminava seu primeiro dia como supervisor. Ele ainda sentia um misto de felicidade e nervosismo. Nunca imaginou que subiria de cargo tão rápido, e muito menos que seria reconhecido por algo que fez simplesmente por ter empatia. Ele olhou para Helena, que observava a loja com um olhar satisfeito. Dona Helena, posso te perguntar uma coisa? Lucas disse, aproximando-se. Ela se virou para ele e assentiu. Claro, Lucas. O que foi? Quando a senhora entrou aqui hoje, já sabia que seria tratada daquele jeito? Helena ficou em silêncio por um instante antes de responder. Infelizmente, eu já imaginava. Ela suspirou. Passei a vida inteira sendo subestimada.
Pessoas que me viam e pensavam que eu não era capaz, que eu não tinha dinheiro, que eu não pertencia a certos lugares. E hoje, mesmo sendo dona dessa concessionária, vi que ainda sou julgada da mesma forma. Lucas assentiu, refletindo sobre aquilo. Mas a senhora não se abalou. Ela sorriu de canto. Já passei tempo demais deixando que o preconceito dos outros definisse quem eu sou. Hoje, sou eu quem defino as regras. Lucas sorriu também. Helena olhou ao redor da loja mais uma vez e respirou. O fundo. Sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas estava satisfeita com o primeiro passo que havia dado. A mudança estava acontecendo e ela estava no controle dessa transformação. Enquanto isso, do lado de fora, Marcelo finalmente se levantou e caminhou para longe, sabendo que jamais pisaria naquela loja novamente. Pelo menos, não do lado de dentro. A história de Helena e Marcelo é um lembrete poderoso de que preconceito e arrogância podem custar caro. Muitas pessoas ainda julgam os outros pela aparência, sem saber sua verdadeira história. E você, já viveu ou presenciou uma situação parecida? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Se gostou dessa história, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes e inspiradoras.